Eu quero falar hoje sobre a graça. O propósito de falar sobre a graça é dizer que Cristo já pagou o preço da separação de Deus. Cristo pagou o preço da morte espiritual do homem. A separação de Deus é igual à morte espiritual do homem. O preço foi pago. O preço do pecado, da separação de Deus, foi pago pelo próprio Deus, quando Ele deu o seu Filho. O homem não tem que fazer nada para agradar a Deus. O problema do pecado é um problema de Deus. Por que o problema do pecado é um problema de Deus? Porque o homem não podia por si mesmo resolver o problema do pecado. Então Deus assumiu o problema do pecado. De que maneira Deus assumiu o problema de pecado? Fazendo Jesus Cristo morrer na terra. Fazendo Jesus Cristo ser lançado ao inferno. Este foi o modo como Deus tratou o pecado, a questão do pecado aqui no mundo. Jesus pagando o preço. Ele deu seu Filho unigênito. Para que, através de sua morte, o pecado fosse pago. O preço do pecado fosse pago. Então, o problema do pecado, da separação de Deus, da morte espiritual do homem, já está resolvido. Então, aquela haste, pecado, está resolvido na dimensão de Deus. Deus resolveu o problema do pecado. Qual maneira mesmo? Dando seu Filho. Para que, com o propósito de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que Jesus Cristo foi chamado o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Do ponto de vista de Deus, já faz 2000 anos que não há pecado na terra. O pecado na terra é uma usurpação do inimigo. O pecado na terra é uma usurpação do inimigo para gerar consciência de culpa, para implantar a sua natureza, que é o ódio, o rancor, a inveja, a depressão e a morte. Essa é a natureza do inimigo. Do ponto de vista de Deus, o problema do pecado já está solucionado. Ponto final. Pois ele deu o seu Filho. E a solução? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é chamado o mistério de Deus, que surpreendeu o inferno. O inferno nunca pensaria que Deus ia dar-se a si mesmo através do seu Filho, a ponto de morrer e ir parar no inferno. Isto surpreendeu o próprio inferno, surpreendeu também o universo celeste. Pois esta decisão só foi manifestada nos fins do tempo. Jesus ir para o inferno
O homem não tinha esse entendimento. Nem o inimigo esperava uma coisa dessa. Que esta seria a solução de Deus para o pecado neste planeta Terra. Pecado que afeta todo o universo de Deus. Afeta tanto que ele vai criar novos céus e nova terra. Para não ter mais vestígio, lembrança das coisas passadas. Então, o problema do pecado é uma área que foi resolvida pelo próprio Deus, entregando seu Filho, com o seguinte propósito: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amigo, se você quer ter a vida eterna, a solução está fácil. Basta você tão somente olhar para Jesus Cristo. Isto é crer. Você tem que fazer como aquele ladrão criminoso que estava do lado de Jesus Cristo. Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E procurar conhecer os conhecimentos da palavra de Deus. Aquele ladrão não tinha chance de ter mais conhecimento de Deus, mas o fato dele olhar para a presença de Jesus Cristo e dizer: lembra-te de mim, ele teve a sentença dele decretada do lado celeste. Na verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Ele ganhou o paraíso ali, olhando para Jesus Cristo e dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Esta palavra, lembra-te de mim, é muito forte. Porque Deus está disposto a salvar, a cuidar de cada ser humano, como a galinha cuida dos seus pintinhos. Jesus disse isso. Jesus chorou sobre Jerusalém, olhando para ela, e disse: como eu queria proteger você, como a galinha protege os pintinhos de Jerusalém. Mas Jerusalém não estava dizendo que o ladrão disse: lembra-te de mim. Jerusalém estava querendo matar Jesus Cristo, crucificá-lo, levá-lo à morte, eliminá-lo, tirá-lo do seu território. Eles não viam Salvador nele, porque havia outro olhar nos olhos de Jerusalém. Jerusalém não olhava para as Escrituras Sagradas. Jerusalém criou templos e cultos que olhavam para as suas doutrinas. Doutrinas construídas pela ótica e visão de homens. Jerusalém não olhava para a palavra de Deus. E ali estava Jesus Cristo, querendo abraçar Jerusalém, proteger Jerusalém. Mas Jerusalém queria destruí-lo, queria levá-lo para a cruz. O ladrão não pediu: lembra-te de mim. Deus está disposto a lembrar de todos nós. Deus quer acolher a todos nós. Ele está dizendo: eu quero resolver as tuas necessidades. Eu quero resolver os teus problemas. Mas você tem que estar diante de mim. Como você vai estar diante de Deus? Aí você tem que aprender, é um aprendizado.
é estar diante da palavra de Deus. E aí você, quando estiver diante da palavra de Deus, você vai aprender que o problema da morte espiritual, da separação de Deus, foi resolvido pelo próprio Deus. O pecado está resolvido. O pecado está detonado. Deus detonou o pecado. Faz 2000 anos que a humanidade entrou no estado de graça. Só que a humanidade não está sabendo desta mensagem. Então Paulo diz, tem que criar emissários. Tem que mandar emissários para esse mundo. Como é que esse povo vai saber dessas coisas? Se alguém não proclamar essas boas novas para este povo, dizer, ei, você aí, você está na graça. E o que é a graça? A graça é o banquete de Deus. No banquete de Deus há todas as provisões para a nossa vida. Há todos os suprimentos. Suprimentos para a saúde, suprimentos para as nossas necessidades diárias de pão. Deus ainda é Pai. A visão que Jesus Cristo trouxe de Deus é que Ele é Pai. Jesus trouxe uma nova visão de Deus. Por isso que Ele fala no Pai nosso que estás no céu. Jesus chamou Deus de Pai, nosso Pai. E qual pai que, tendo os recursos, tendo toda a riqueza, não vai suprir a necessidade do filho? Agora o filho vai ter que aprender uma lição. A lição que o irmão do filho pródigo, aprendeu depois com o pai. Ele se queixou, pai, esse meu irmão apronta, gasta tua riqueza e tu dá um banquete para ele na volta. E eu que sou fiel a ti, estou aqui na tua presença, trabalhando na tua fazenda, diante da tua face, tu não me dás nenhum banquete para mim? O pai falou, olha, filho, você nunca me pediu. Você nunca me pediu. Se você me pediu, você tem, mas você nunca me pediu. Queridos, estamos diante do banquete e provisões de Deus, e Deus é nosso Pai. Jesus mostrou que Deus é nosso Pai, é o Pai nosso que está no céu. Ele tem provisões para nos dar. Ele nos convidou para participar do banquete dele. Você é filho, é convidado a participar do banquete do Pai. Lá tem todas as provisões. Mas você vai ter que pedir. E o ato de pedir vai exigir fé. E para você ter fé, você tem que ter o conhecimento da vontade do seu Pai. E o conhecimento do Pai está dentro das Escrituras Sagradas. Por isso que ele diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que adquirir o conhecimento que estamos no tempo da graça, no tempo do banquete de Deus, no tempo das provisões de Deus. Deus está nos dando todas as provisões. É uma boa nova, não é? Deus está nos dando todas as provisões. Nós somente temos que pedir. E vamos pedir com fé. Porque Ele é um Pai que quer dar. Ele quer cuidar de nós, como a galinha cuida dos seus pintinhos. É uma boa nova, né? Estamos no tempo da graça, no tempo do banquete de Deus, no tempo das provisões de Deus. Temos somente que pedir. E isso exige fé.